Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a Natália Bertucci. Ela é do projeto Inovativa, é um projeto que é vinculado ao Sebrae, mas quem vai contar isso para a gente depois com mais detalhes é a Natália. Natália, primeiramente eu quero agradecer a sua presença, mesmo no formato remoto, seu tempo, sua atenção. E eu gostaria de iniciar perguntando, né? Quem é a Natália Bertucci? Ricardo, primeiro agradecer também aí o convite de vocês, um prazer participar aqui do podcast com todos vocês. Vamos lá, Natália Bertucci é uma palmeirense, paulista, feliz, né, pelo menos por enquanto aí com o nosso time aí, apesar de ter perdido a primeira derrota recentemente no Campeonato Brasileiro, mas ainda tá bem aí disputando. Sou paulista, nasci em Bauru, interior de São Paulo, o sotaque aí do interior não nega. Terra boa. Mas eu moro desde pequena, na verdade, desde os meus 10 anos em Brasília. Sou formada em administração, com mestrado em administração, pós-graduação em Big Data e Análise de Dados, mas o que eu digo que me define é uma apaixonada por inovação, sempre. Desde pequena, sempre gostei de inovação, sempre fui antenada com tudo que surgia de novo, fiz minha primeira venda no e-commerce com 10 anos, então sempre fui aí bem entusiasta. E aí não podia ser diferente. Trabalho com isso, trabalho no Sebrae atualmente como analista de inovação, contribuindo para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas inovadoras aí por todo o país. E um desses apoios que a gente dá para esse desenvolvimento é no Programa Inovativa Brasil, um programa co-realizado entre o Sebrae, com o MDIC, e operacionalizado pela CERT. Então, vamos bater um papo um pouco mais sobre isso hoje. Muito legal. Como funciona na prática esse programa? Conta um pouquinho para a gente com mais detalhes, tá? Depois aí a gente vai fazendo um bate-bola aí. Vamos. Bom, na verdade, o Inovativa Brasil é o que a gente chama de um programa de aceleração de startups. O que é isso, né, na prática? Acho que a gente pode fazer um parênteses explicando rapidamente o que é uma startup, que muitas pessoas às vezes têm essa dúvida, né, que está na moda, todo mundo falando, startup aqui e ali, mas surge muito essa dúvida, o que é uma startup de fato? Então, startups são negócios inovadores, novos modelos de negócio. Assim, a palavra-chave é sempre isso, modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? Quando a gente pensa numa empresa, hoje a gente pensa muitas vezes numa empresa tradicional. Então, uma padaria, um restaurante, uma empresa de contabilidade, uma loja de roupas, são negócios que a gente chama como negócios tradicionais. O que é uma startup? Ela surge com um modelo diferente daquilo que a gente normalmente vê no nosso dia a dia. Então, eu vou trazer o exemplo mais tradicional de todos, o famoso Uber. Por que o Uber é uma startup, por exemplo? Ele trouxe um modelo diferente do que existia. A gente não tinha esse hábito de uma pessoa que tem um carro, colocar o carro dela à disposição, né, ela virar um motorista particular ali das pessoas e poderem fazer um trabalho semelhante aos que taxistas prestavam antes. Então, ele surge com um novo modelo. Então, a gente tinha um problema, que era o problema de muitas vezes não ter um bom atendimento por parte dos taxistas, ou não ter carro suficiente, não conseguir ser atendido na hora que eu quero, onde eu quero, preço, valor elevado. E aí o Uber ele vem sanando essas que a gente chama de dores, ou seja, esses problemas que a gente tinha na sociedade. Então, são duas características. Ele é um novo modelo de negócio, diferente daquilo que a gente normalmente via, e ao mesmo tempo ele resolve um problema que a gente tem no mercado. Tudo isso tem algumas outras características, cresce mais rápido, então o Uber ele consegue começar a operacionalizar numa cidade nova de forma muito rápida, porque o modelo dele, o sistema dele já está pronto, então ele consegue replicar isso. Então são negócios escaláveis, negócios replicáveis, que é isso da prática, que consegue crescer de forma rápida. Então, o primeiro ponto é esse, a gente acelera as startups. E aí o que é o acelerar? É realmente dar esse suporte inicial. Muitas vezes o empreendedor ele tem uma ideia de uma coisa nova, diferente, e não sabe como tirar essa ideia do papel, como transformar isso de fato num negócio, né? Eu falo assim, ideia todo mundo tem. Conseguir tirar isso e transformar isso num negócio, monetizar e tudo mais, esse é o grande desafio. E aí vem o programa de aceleração, onde a gente tem uma série de mentores, capacitações, conexão com o mercado, enfim, dá todo esse subsídio para que essas pessoas possam acelerar os seus negócios. Então, de forma bem resumida, o que a Inovativa faz hoje é acelerar startups.
Então, a gente oferece tudo isso por meio do nosso programa de aceleração. Muito legal. E na sua visão, como você mencionou, startup é algo que está na linguagem popular já, né? Está na boca do povo, vamos assim dizer. Todo mundo fala, tem muitos casos, né? Você mencionou o Uber, que é americano, mas, por exemplo, tem casos nacionais, como o Nubank, como o iFood e outros aí, que acabaram entrando no cotidiano das pessoas. Algumas delas ganharam muito destaque dentro da pandemia, né? Então, por causa de um movimento diferente, uma forma que a gente acabou tendo de isolamento e tudo mais, acabou abrindo essa oportunidade, essa possibilidade para algumas startups destacarem diante desse cenário, não é mesmo? Uhum. Mas startup não é uma coisa de agora, né? Já existe um tempo. Eu gostaria que, se você puder passar para a gente também algo sobre um pouco de qual é a origem disso, da onde vem isso e há quanto tempo isso já acontece mundo afora. E aí, trazendo para a realidade do Brasil, também aí poder ter uma ideia, né? Na verdade, existe a gente fala assim, né, que se você parar para pensar, na prática, inovação, ela sempre existiu, na toda a nossa história. Quando a gente começa a falar de startups, aí, tanto no mundo como posteriormente no Brasil, a gente tem algumas literaturas que começam a surgir aí, mas o termo ele começou a ser principalmente assim, mais fortalecido de uns 10 anos para cá. Assim, vou dizer 12, vai, para ser um pouco mais. De uns 12 anos para cá, o termo ganhou bem mais força. Quando a gente começa a ver as primeiras movimentações de criação de grupos, falando aqui no Brasil especificamente, de investidores anjos, a grande maioria surgiu ali 12, 13 anos atrás, então você pega o Anjos do Brasil, surgiu mais ou menos nessa etapa, o programa de atendimento a startups no Sebrae surgiu em 2012, o Inovativa Brasil mesmo, que esse ano, inclusive, comemora 10 anos, surgiu aí em 2013, então é quando a gente começa a ver essa movimentação no país de grandes instituições, de movimentos mais orgânicos surgindo. Agora, de tomar mais corpo, mais força, eu diria que a gente tem aí de uns 7 anos, mais ou menos, para cá. É quando o termo começou, de fato, a cair na boca do povo. Aí foi quando a gente começa a ver as estruturações tomarem mais força. Então, surgimento de entidades mais estruturadas, de a gente ter os que a gente chama muitas vezes de playbooks, ensinando a lidar com muitos dos temas, muito do que a gente vê acontecendo não só no Vale do Silício, mas em outros locais do mundo, de fato, tomando forma e acontecendo de forma mais madura aqui no Brasil. A gente tem aí de uns 5 anos para cá, grandes empresas começando a olhar para startups, porque até então as grandes empresas elas não se preocupavam com as startups também, hoje elas veem que as startups, que elas têm que olhar para as startups no mundo da indústria, a indústria tem que olhar para startups, não casa na velocidade do mercado. A startup ela responde a essa velocidade que hoje em dia é necessária no mercado. Então, a gente tem visto de uns 5 anos para cá essa movimentação. Então, assim, a verdade é que se você me perguntar quando que começou a tomar forma, é uma criança, é como se fosse um ser humano. Ela nasceu ali, mas ela vai tomando forma e tendo diferentes fases de evolução. Então, eu não tenho aquela resposta única para te dar, falar assim, não, ele surgiu no Brasil há 15 anos atrás. Não, cada etapa de evolução, o governo começou a olhar nesse momento, grandes empresas neste outro, e tem amadurecido cada vez mais, assim, a gente tem visto programas de aceleração, muitas vezes, alguns formatos desses programas que exigem equity em alguns locais do mundo, já não tem sido mais o formato mais trabalhado, a mesma coisa tem começado a acontecer aqui no Brasil, então a gente vê muito o mercado o tempo inteiro mudando e amadurecendo, então é uma evolução constante. Legal. O ponto que você mencionou é justamente essa questão das grandes empresas começarem a enxergar startups como, eventualmente, oportunidades para fazer transformações que no cotidiano, de repente, da corporação, isso fica muito mais complexo, isso é muito mais demorado, enfim.
Qual a visão que você tem hoje sobre essa aderência, o quanto isso mudou, o quanto isso melhorou diante dos olhares das grandes companhias? E isso, obviamente, eu incluo as indústrias nesse contexto. Sim. A gente vê, assim, de um lado a gente tem as grandes indústrias e grandes empresas tradicionais que tem aquele modelo de tudo tem que ter uma estruturação inicial, um planejamento de longo prazo, um orçamento, você tem que conseguir convencer, vamos pegar aí um técnico, ele tem que convencer o gerente, que tem que convencer o supervisor, que tem que convencer o diretor, tem que convencer toda a casta, digamos assim, para você conseguir implementar uma coisa, uma novidade, uma inovação dentro da sua indústria. Então, é um movimento muito mais lento de resposta ao mercado. Todo esse processo de planejamento, de orçamento, de aprovações, de implementação, verificação de erros, readequação, tudo isso é um processo moroso, um processo que muitas vezes demora 1, 2, 3 anos, às vezes até mais do que isso. A startup, não, a startup ela é exatamente o oposto disso, ela tem uma coisa rápida, a gente tem um termo assim, que é testar rápido, errar rápido para poder consertar rápido. Então, isso faz parte da realidade da startup, ela é testar, pivotar, a gente fala que é mudar a direção e adequar de novo. Então, as startups, elas começam a vir exatamente para auxiliar a velocidade, muitas vezes, de resposta ao mercado dessas grandes empresas. As grandes indústrias, as grandes empresas que conseguem enxergar esse valor e utilizar as startups a seu favor, já temos visto aí vários exemplos no mercado que realmente despontam. Indústria e startup trabalhando junto, por exemplo, traz avanço no processo produtivo, auxilia na automação da indústria, muitas vezes dos processos, traz mais eficiência operacional, contribui para a redução de custos, aumento de produtividade, surgimento de novos produtos e serviços. E a gente tem uma série de tecnologias aí rolando na inteligência artificial, internet das coisas, a robótica, impressão 3D. Então, tudo isso gera uma melhoria da qualidade dos produtos, mais personalização, que é outra coisa que o mercado tem exigido cada vez mais, uma otimização do processo produtivo, que eu já coloquei, da cadeia de suprimentos como um todo, e novas oportunidades de negócios. Então, quando a gente junta aí as startups com esse universo de indústrias e de grandes empresas, a gente tem uma série de oportunidades onde todo mundo sai ganhando. A indústria sai ganhando pela velocidade, as startups saem ganhando pelos negócios que elas geram, o país sai ganhando pela geração de empregos, pela diversificação da economia, redução da dependência dos setores tradicionais. Enfim, eu realmente vejo como uma relação onde, quando funciona, quando todos os players, né, que a gente tem assim, quando todos os envolvidos sabem se relacionar, é uma relação ganha-ganha para todos. Sem dúvida. Eu também sou um grande entusiasta sobre essa questão de velocidade, de inovação. E eu sempre uso como exemplo o seguinte: antigamente, a maioria das empresas, né, as empresas grandes engoliam as pequenas. E hoje as mais rápidas engolem as mais lentas. Exatamente. A gente vê em alguns mercados, principalmente o mercado financeiro, a transformação que isso vem ocorrendo. Tá? E dentro desse contexto, a gente sabe que grandes companhias, né, que estão aí há décadas atuando, algumas até centenárias, né, têm essa dificuldade de enxergar, mas eu também já tenho visto no mercado afora situações como internamente eu não vou conseguir resolver, mas eu trago uma startup para ser um braço da minha companhia, para resolver uma dor, resolver um problema que eu tenho aqui, que é latente, que eu já identifiquei há anos e não consigo resolver no modo tradicional. E isso, algumas vezes dá certo, outras não dá certo, faz parte do jogo. Sim. Né? Mas qual é, na sua visão, como que está sendo a resposta do mercado? Qual que você tem eventualmente números para nos passar, assim, de como que está sendo essa capilaridade, vamos assim dizer, como está sendo essa penetração das startups e trabalhando junto com a indústria? Porque uma coisa é um investidor anjo, né?
que eventualmente ele pode ser um multimilionário, que ele vai fazer aplicações, né, em várias startups diferentes. Vai diversificar o investimento dele. Mas outra coisa pode ser, por exemplo, companhias, no caso, um pouco maior indústria, para justamente, por exemplo, igual você mencionou, né, ter uma automação maior dentro da empresa, ou robotizar parte do processo, melhorar a questão logística, enfim, vários aspectos aí que a gente acaba percebendo que são oportunidades de negócio. Qual é, hoje, você que está inserida nesse mercado e vem vendo tudo isso, inclusive, você mencionou, né, você está diretamente em Brasília, então, qual que é esse comportamento aí e quais são os aspectos aí que o Inovativa pode auxiliar, não só as startups a serem aceleradas, mas também, eventualmente, as indústrias que buscam essa rapidez, o aumento da velocidade em resposta de problemas aí do cotidiano. Certo. Vamos lá. Primeiro, você me perguntou um pouco de números. A gente tem um gargalo no mercado hoje de conseguir números realmente 100% confiáveis no universo de startups, tá, porque a gente não tem hoje uma forma única de identificar se aquela empresa é ou não é uma startup. Então, assim, hoje, em micro e pequenas empresas, você tem ali a definição por faturamento, então eu sei pelo porte dela se ela é um MEI, uma ME, uma EPP, né, que são os níveis ali, as categorias de uma empresa. E a startup, ela se enquadra em todas essas. Hoje em dia até tem a categoria startup também, mas muitas startups não aderiram, porque é uma modalidade nova dentro do mercado, que começou a ser operacionalizada aí há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a gente não tem hoje nenhuma fonte 100% confiável para essas obtenções de dados. A gente tem a Associação Brasileira de Startups, que estima que a gente tem aí aproximadamente em torno de 15 mil startups hoje formalizadas no país, mas não é um número 100% confiável, é um número feito por pesquisas de mercado, pedindo para as próprias startups preencherem, juntando informações de vários programas de aceleradoras, de investidores e etc. Então, a gente tem aí esse gargalo hoje no mercado, a gente tem trabalhado para tentar resolver isso, mas, infelizmente, a gente não tem esses dados 100% confiáveis em números. Uhum. Mas uma coisa é fato, a gente vê hoje, principalmente na indústria, como você colocou assim, você perguntou, quais as principais movimentações que a gente vê? A gente vê hoje a indústria se relacionando com startups, eu diria que de 3 formas principais. Uma delas, contratando startups. Então, a startup tem uma solução que resolve um problema que a indústria tem, ela vai, contrata a startup, e a startup é uma prestadora de serviço dela. Outra forma é o que a gente chama de spin-off. O que é uma spin-off? Eu tenho a indústria, a própria indústria, a própria empresa, cria um núcleo, por exemplo, que vai focar em inovação e vai ter uma forma de trabalhar diferente do restante da empresa, digamos assim, exatamente para burlar um pouco a burocracia e tentar ter essa resposta mais rápida. E aí, uma vez validado e vendo que aquele produto que, eventualmente, essa célula, esse núcleo desenvolveu, dá certo, eles acabam criando a spin-off, ou seja, ela surge a partir daquela empresa, mas ela é um CNPJ novo, uma empresa nova, e acaba se tornando uma startup, cujo também pode ser cliente, inclusive, de outras indústrias e outras grandes empresas. E a gente tem também um movimento de aquisição. Às vezes, eu tenho uma startup que já está funcionando, ela é redonda, às vezes, a indústria, aquela grande empresa, ela vê aquela startup também como uma grande solução para um problema que já é uma dor há muito tempo, ou até mesmo a questão de, eu prefiro comprar até mesmo para essa startup não se relacionar com os meus principais concorrentes, porque eu quero ter essa vantagem no mercado, essa vantagem competitiva. Então, aquisição. A gente vê principalmente esses 3 tipos de relacionamento, digamos assim, entre grandes e startups. Tem alguns outros? Tem. Como que o Inovativa ajuda, por exemplo, nesse processo? A gente ajuda nas 2 frentes. A gente tem frentes de preparar startup, como eu já falei, para o mercado por meio do programa de aceleração. Então, é um programa ali que dura em torno de 4 meses, mais ou menos, onde a gente capacita, capacitações individuais, capacitações online, capacitações em grupo, mentorias 1 a 1, as mentorias sempre de acordo com o perfil e com as dores daquele negócio. Então, se eu tenho 100 startups, eu tenho 100 mentores ali, obviamente, alguns podem atender mais de uma startup, mas que realmente atendam aquela dor, aquele problema que a startup tem. Então, se o problema da startup é jurídico, eu vou ter um mentor especializado em jurídico para atender ela. Se a minha dor é operacional, é operação, é da escalabilidade, é crescer, eu vou ter um mentor especialista nisso. A minha dor é captar investimento, eu vou ter um mentor que vai ajudar nisso.
Então, eu tenho ali uma série de frentes diferentes, onde eu consigo auxiliar a startup, e, ao mesmo tempo, a grande empresa, porque a gente percebe assim, tudo bem, eu preparei aquela startup para o mercado durante 4 meses. E agora? Acabou o programa. Qual é o próximo passo? A gente fala que não acaba ali. Ali, na verdade, começa. O próximo passo é exatamente conectar essa startup com o mercado. E quando eu falo mercado, eu estou falando de investidor, eu estou falando de um parceiro, estou falando de cliente, estou falando de uma grande empresa. Então, e aí eu tenho que preparar o mercado também. Não adianta eu ter startup preparada de um lado e ter um mercado, como eu falei ali na evolução, né, da criança ali do nosso ecossistema que está ficando mais maduro. A gente tem que trabalhar esse ecossistema. Tem grandes empresas que não sabem lidar com uma startup, por exemplo. Vamos supor, governo. O tempo médio de pagamento do governo para o fornecedor é 6 meses. Se ele demorar para pagar 6 meses uma startup, a startup quebrou. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ensinar muitas vezes esses players, às vezes ensinar, às vezes aperfeiçoar, às vezes aprender junto com esses players, a lidar com a startup, com a realidade dela, com a velocidade dela. Então, acaba sendo um processo contínuo, conjunto mesmo, onde a gente pega ali, uma grande empresa, não adianta só eu pesquisar, quais startups têm solução, tá? Você tem mecanismos para poder contratar, para poder comprar, para poder investir, de alguma forma se relacionar com essa startup? Não tem, então vamos dar alguns passos atrás. Não adianta eu apresentar a startup para você se você não está pronta para lidar com ela. O que falta para isso? Então, todo esse trabalho a gente tem feito para, então, a gente chegar na conexão entre essas duas etapas, digamos assim, entre esses dois pilares, né? Conectar a startup com o mercado. Então, isso faz parte bastante do trabalho que a gente vem desenvolvendo enquanto Inovativa Hub, que aí eu digo assim, que o Inovativa Hub é uma árvore maior do qual o Inovativa Brasil, que é a aceleração, faz parte. Que aí o Inovativa Hub trabalha com o sistema como um todo. Que legal. E aí, a gente, pensando no cenário nacional, é um ponto, né, que acho que é o que a gente está abordando com mais profundidade, mas, e eventualmente, por exemplo, startups que têm soluções que aí acaba tendo uma possibilidade internacional. O Inovativa, ele também consegue dar esse suporte com a mesma qualidade? Como que funcionaria, como que funciona essa dinâmica, né? Caso isso seja possível. Certo. Eu falei do Inovativa Hub, né, que eu falei que é como se fosse uma árvore ali com as ramificações. Uma dessas ramificações é o Outreach Brasil, que é um outro programa, que a gente tem o Inovativa Brasil, que é de aceleração, e a gente tem o Outreach, que é outro programa que é desenvolvido entre a Apex, Sebrae, MDIC, MRE e Amprotec. Então, são 5 instituições que se juntam para poder auxiliar startups no seu processo de internacionalização. O que é isso? A gente vai desde pesquisar novos mercados, ou seja, a gente faz uma análise de várias opções de mercados internacionais. Vamos pegar aí, por exemplo, Chile, Miami, Singapura, enfim, a gente faz uma análise para ver locais que sejam mais propícios para receber startups de fora, ou seja, que tem investidores olhando para isso, que tem governo olhando para isso. A gente faz uma análise primeiro do mercado, para escolher os destinos que a gente fala, né? São destinos que têm mais interlocução com a gente. Depois disso, a gente mapeia, eu tenho aquele destino é bom, mas nem toda startup faz sentido para aquele destino. Então, aí eu entro um pouco na questão dos segmentos. Quais setores, quais segmentos mais trabalhados que aquele mercado está procurando? Então, vamos supor, esse mercado aqui ele tem olhado muito para a indústria, para agronegócios, para a sustentabilidade, enfim, faço um mapeamento como se fosse das dores deste mercado. Depois eu começo a procurar startups. Aí eu procuro startups que tenham um perfil para isso, seleciono essas startups, preparo essas startups para esse mercado, a gente faz a imersão delas nesse mercado já com reuniões agendadas de negócios e tudo mais para isso. E a partir dessas reuniões a gente faz o acompanhamento ali a longo prazo dessas startups para auxiliá-la nesse processo de internacionalização. Então, dentro do Inovativa especificamente, do Inovativa Brasil, né, do programa, a gente trata sobre a internacionalização, porque a startup ela já tem que ter esse olhar para fora, de estar preparada, muitas vezes pensar no nome da empresa faz parte, já está pensando lá no futuro. Às vezes a questão jurídica já, de modelo de negócio, eu consigo internacionalizar isso, então a gente aborda esses aspectos iniciais, mas a parte da internacionalização mesmo, de conectar com o mercado, de preparar para aquele mercado específico, de buscar parceiros que gerem negócios e tudo mais, isso acontece na prática no Outreach. Legal. Natália,
uma pessoa que tem uma ideia, ainda não consolidou isso, ainda não, nem sequer abriu um CNPJ, por exemplo. Qual é a recomendação de vocês? Qual é a sua recomendação? Qual o caminho? Qual a pessoa tem que trilhar para primeiro, né, eventualmente, ver se é viável ou não? Porque nem toda boa ideia é viável, certo? Então, como que seria a forma correta para a pessoa sabe que a trajetória, o caminho, ele vai ser de erros e acertos, e isso faz parte, para que ele seja mais assertivo, vamos assim dizer. Certo. Bom, eu digo que tem dois pilares, digamos assim, principais, para quem vai começar a entrar nesse universo. Uma, obviamente, capacitação. Não tem jeito. Eu falo assim, a chave de tudo sempre é a educação, sempre é se capacitar e se preparar para isso. Aí a gente tem uma série de formas disso acontecer. Então, por exemplo, falando pelo Sebrae, a gente tem o sebraestartups.com.br, que a pessoa consegue entrar e tem uma série de conteúdos, de trilha, de oportunidades e tudo mais. Eu tenho o Inovativo Brasil, que é um programa de aceleração também, que aí por que eu falei do Sebrae? Porque o Sebrae é atemporal, ela consegue entrar ali, tem ali as coisas disponíveis online. Tem o Inovativa, que tem programa, tem a parte ali de edital aberto, a pessoa se inscreve, é selecionada, e toda essa validação que você colocou, que a gente chama de validação, essa etapa, que é exatamente para ver se faz sentido a ideia. Tudo bem, eu tenho a ideia, mas às vezes o custo para operar a ideia é 30 mil reais e o meu cliente está disposto a pagar 5. Então, ela não é viável. Você consegue executar a ideia? Consigo, mas ela não é viável, ela não vai se sustentar a longo prazo. Então, toda essa validação que a gente chama, ela acontece dentro do programa. A gente ensina o empreendedor a fazer isso. Mas, além disso, além do se capacitar e tudo mais, durante toda a minha fala aqui, eu várias vezes citei a palavra ecossistema. Então, quando a gente pensa hoje em inovação e em startup, a gente não tem como não pensar em ecossistema. A gente tem uma frase que a gente fala assim, inovação não se faz sozinho. Inovação, ela acontece em conjunto. E aí não tem jeito. Essa pessoa, essa startup, ela tem que se inserir no ecossistema no qual ela participa. Como é que eu faço isso, Natália? Tem eventos, a gente tem hoje Startup Weekends, a gente tem eventos regionais, eventos de ativação, o próprio Inovativo, a gente sempre faz os eventos de ativação regional, a gente tem eventos de porte nacional, a gente tem uma série de capacitações acontecendo aí, eu tenho uma série de conteúdos online, eu tenho o que a gente chama de líderes de comunidade que dão esse auxílio, eu tenho muitas vezes coworking, eu tenho hubs de inovação, muitas grandes empresas criam o que a gente chama de hub de inovação. Então, são espaços exatamente para atrair startups, atrair parceiros. Então, assim, hoje no mercado você tem uma série de formas diferentes de se integrar. Então, se integrar no ecossistema no qual pertence e se capacitar, ao meu ver, são as duas palavras-chave, digamos assim, os dois segredos principais para esse início dessa jornada. Legal. E agora eu vou inverter essa pergunta. A pergunta, na verdade, é a mesma, mas daí, no caso das indústrias que, eventualmente, já cogitaram essa possibilidade, mas ainda não iniciaram uma aproximação com eventuais hubs e coisas do gênero. Qual é o caminho mais fácil? Talvez não o mais fácil, mas qual o melhor caminho para que a indústria, de fato, consiga identificar potenciais startups que possam fazer sentido para aquele negócio? Certo. Primeiro, eu acho que tem uma mudança, digamos assim, uma análise interna da indústria. Como eu falei, não adianta, às vezes, a indústria só se conhecer startups se ela não consegue se relacionar. Então, eu acho que tem que ser feita uma análise, tem que ter assim, primeiro que eu brinco que sempre tem que ter aquele que é a pessoa que vai comprar a briga, que vai desbravar o mato. Então, a gente tem que ter uma pessoa ali dentro que compra essa ideia de inovação, que veja, de fato, um valor nessa relação da grande empresa com a startup. Uma vez que eu tenho essa pessoa, a gente está falando de uma indústria, a gente está falando de uma grande empresa, a gente está falando de hierarquias, Então, muitas vezes, essa pessoa sozinha também não adianta só ela ir, se ela não vai ter ali o aval
da diretoria. Então, primeiro tem um trabalho interno a ser feito. Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, muitas vezes é doloroso, mas o que eu vejo aqui é recompensador, vale a pena. Então, esse, sem dúvidas, é a primeira análise que tem que ser feita. Eu falo que é a autoanálise, né? É o autoconhecimento para ver se de fato faz sentido. Não, convencemos, faz sentido a gente olhar para isso. Aí você tem capacitações, tem várias hoje capacitações focadas para inovação nas grandes empresas. A gente tem aí uma série de Ski Innovation, que é exatamente inovação corporativa. A gente tem uma série de capacitações no mercado focado para a empresa. E, ao mesmo tempo, aí é o mesmo caminho da startup, é a questão do ecossistema. Essa grande empresa, ela também tem que começar a se inserir no ecossistema. Então, ela tem que começar a participar, por exemplo, dos Demo Days, que a gente chama, que é o Demo Day, vamos supor, inovativo. A gente tem um programa de aceleração, no final a gente tem o Demo Day, que é exatamente quando as startups se apresentam para o mercado. Então, a gente convida investidores, grandes empresas, mentores, parceiros, tudo isso para estar ali, para conhecer essas startups. Então, essas grandes empresas, elas começam a participar de Demo Days, começam a participar de eventos também ligados à inovação. Então, assim, é um caminho de formiguinha, de você começar a se inserir nesse evento até tomar uma maturidade maior, a ponto de realmente conseguir, eventualmente, criar um venture capital ali para investir, né, um corporate venture, para investir em startup, ou seja, a própria grande empresa investir, ou comprar, ou negociar. Enfim, é um caminho longo a ser percorrido para estruturar tudo isso, para ter maturidade para lidar com essa startup. Então, assim como a startup se prepara e a gente prepara o mercado, a grande empresa também tem que se preparar para essa junção acontecer de uma forma saudável. Legal. Eu tenho comigo que parte da ação eventualmente pode ser estimulada pelo setor público, pode ser, de repente, respaldada pelo setor público, mas eu vejo que a participação do setor privado é fundamental. E é uma responsabilidade, inclusive. Eu acho que toda grande companhia, ela deveria, sim, ter um entendimento de que estimular as startups, né, participar de alguma forma, seja com aporte, seja com os spin-offs da vida, enfim, da forma como, ou na contratação que seja, né, para justamente ajudar a fomentar isso. E aí eu gostaria de saber a sua posição, porque, assim, o brasileiro, ele tem como essência ser bastante persistente. O perfil do brasileiro, ele é inovador na essência, não é mesmo? Ele é muito criativo, ele é versátil. Então, a gente sabe que culturalmente tem algumas deficiências, tem a restrição de idioma, por exemplo, né? O português é um idioma que não é tão utilizado no mundo afora. São pouquíssimos países do mundo que utilizam o português como linguagem principal. Isso acaba gerando um pouco de dificuldade, né? Globalmente falando. Entretanto, mesmo com todos esses desafios, eu acredito que a gente pode se tornar, se é que já não é, e aí é a pergunta, o maior exportador de inovação do planeta. E eu gostaria de passar essa pergunta para você. Você acha que tem potencial para isso? Eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu acredito muito, quando você falou assim, que você tem o governo e você tem ali as instituições privadas. Enquanto governo, a gente tem visto cada vez mais forte, até o próprio Inovativo é um exemplo disso, o governo olhando e criando políticas públicas para estimular não só startups, como inovação como um todo. Para um governo, é super importante esse caminho, porque assim, ele melhora a competitividade das empresas e do país, sim, reduz distância da fronteira tecnológica do nosso país em relação aos países líderes de mercado. É um estímulo ao crescimento econômico, você gera empregos de alta qualidade, você diversifica a economia, reduz a dependência dos setores tradicionais, que eu até citei antes, você faz um estímulo à pesquisa científica, unindo a academia ao mercado, que hoje no nosso país ainda é muito distante
a academia do mercado. A inovação, ela vem para gerar essa união. E eu falo que ainda tem os outros 2 temas aí que estão super em alta, com razão, que é a questão da sustentabilidade e da diversidade. Então, a inovação também trabalha esses temas, ela também traz esses temas à tona, que são dores reais aí do nosso país. Então, enquanto governo, eu não tenho a mínima dúvida que o governo ele tem que olhar para a inovação, ele tem que investir em inovação e tudo mais, porque a gente reposiciona o nosso país para isso. E, sem dúvidas, não adianta também o governo fazer tudo isso se o restante do ecossistema não olhar para isso. E aí, nesse restante do ecossistema, eu tenho, por exemplo, investidores, e aí eu tenho toda uma movimentação de mercado. Por exemplo, se a minha renda fixa está me gerando um retorno do meu investimento alto demais, eu não vou querer investir em startups, porque é um investimento de risco. Então, eu tenho... Tudo isso está alinhado. Eu tenho uma grande empresa. Se essa grande empresa não está disposta a investir, não está olhando para isso, hoje, apesar de eu ter 99% das empresas do nosso país, elas são micro e pequenas empresas. Ou seja, só 1% é grande empresa. Mas, por outro lado, esse 1% representa 70% do nosso PIB. Ou seja, se essas grandes empresas, se esse 1% não olhar para a inovação, não adianta, eu não consigo desenvolver inovação dentro do nosso país. Então, assim, é inevitável que o governo e as instituições privadas olhem para isso. Se eles não olharem conjuntamente, só um lado olhar, não adianta, eu não tenho inovação. Então, eu tenho que ter a grande empresa olhando para isso, olhando para a inovação. Senão, não tem inovação no país. E a questão de por que ter inovação no país, tudo que eu já falei, toda a melhora da competitividade, posicionamento do país, geração de renda, aumento do PIB, aumento de quantidade de empregos, tudo isso já justifica o porquê se trabalhar em inovação. Então, sim, eu não tenho dúvidas que o nosso país tem um super potencial aí de ser um dos tops no mercado internacional, mas sim, eu tenho que ter uma série, aí, tanto a instituição pública como privada, olhando para esse futuro. Muito legal. Natália, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. E, assim, eu tenho certeza que esse tema, ele é muito, pelo menos para mim, é muito gostoso de tratar, é algo que realmente inspira, né? A gente vê aí vários casos de sucesso aí que vem acontecendo aqui no Brasil, está diretamente ligado à startup. Eu acho que isso é fundamental, né? Tem algumas grandes indústrias aí que apostaram nisso e já estão transformando, já estão fazendo uma disrupção de mercado no mercado deles, né? A gente fala, né, de tá conseguindo reinventar a roda. Então, é algo super bacana. E eu gostaria que você deixasse para a gente aqui uma mensagem, né? E para realmente estimular os que ainda não tiveram esse contato, porque, de fato, é recente, né? Essa termologia tem, vamos dizer, 15 anos, né? 10 anos, 15 anos no mercado que, falando de indústria, a gente está falando de centenário, né? Muitos anos. Eventualmente, até agora, esses executivos, esses diretores não tiveram essa sensibilidade e essa ambição de querer fazer parte. Mas a partir de agora, eu acho que está na hora de todos olharem de forma diferente, não é mesmo? E aí eu gostaria que você, Natália, como autoridade nesse assunto, deixe uma mensagem para realmente estimular essas pessoas. Certo. Hoje a gente tem, na verdade, assim, eu falo que o mundo hoje, de hoje, comparado com, não vou nem muito longe, há 20 anos atrás, já é completamente diferente. Verdade. Eu comparo as crianças de hoje em dia com a infância que eu tive, a questão de celular, de conectividade, de telas, de acesso à informação, a chuva, eu falo assim, que o cérebro da criança é uma esponjinha, né? E a chuva de informação que chega para elas, a velocidade com que isso acontece hoje é completamente diferente de 20 anos atrás. E essa diferença vai se tornar cada vez maior, porque, assim, a gente tem hoje, talvez o buzz do momento seja a inteligência artificial, né?
que muitas vezes a gente fica impressionado com os resultados que a inteligência artificial tem dado em todos os sentidos, questões de imagem, de informações, de velocidade aí, de trabalhar com esses dados. Então, assim, hoje, você não olhar para a inovação e não olhar para a velocidade com que as coisas têm acontecido, você, infelizmente, está fadado ao fracasso. Não tem jeito. A inovação, eu falo assim, ela está aí para quem quer e para quem não quer. Então, não tem mais opção. Eu não quero inovação. Inovação, ela existe, ela é um fato, ela é real. Então, para que lutar com ela? Usemos isso a nosso favor. E aí, sim, eu não tenho dúvidas que a indústria tem uma baita oportunidade pela frente. Porque, assim, o que a gente tem hoje, não só de startups, mas de startups, de pesquisas, de informações ligadas à indústria e à velocidade de melhorar tantos aspectos, desde aspectos de melhoria de ambiente de trabalho, que às vezes a gente não olha assim, de uma forma tão óbvia como ligar à indústria, né? A indústria a gente pensa muito na produção ali, processo produtivo. Sim. A gente tem muito de processo produtivo, que eu já falei várias vezes aqui, mas a gente tem questão do ambiente de trabalho, de ambientes mais seguros, questão de auxílio psicológico para o trabalhador, de diversidade, que eu coloquei aqui, sustentabilidade, que é um tema que para a indústria ainda precisa ser muito trabalhado. A gente tem uma série de soluções com esse tema disponíveis no mercado. Então, assim, a gente consegue ver uma série de problemas que muitas vezes são discutidos nesse universo da indústria, tendo soluções aqui do lado das startups. Então, vem com a gente, é um universo, como eu falei lá no início, quando eu me apresentei, que eu era apaixonada por inovação, é de fato porque eu sou. Eu acredito muito nisso. Então, assim, vem com a gente que, olha, até hoje eu não conheço ninguém que tenha conhecido esse universo e também não tenha se apaixonado. Então, sim, é estimulante, é empolgante, é novo e é muito satisfatório ver os resultados e os impactos positivos que isso geram no mercado, no nosso país, nas empresas. Sem dúvidas, esse é o nosso maior orgulho. Muito legal. Natália, quero agradecer seu tempo, sua presença. Tenho certeza que contribuiu muito para quem nos assistiu, nos ouviu, tudo isso que a gente conversou aqui. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Ricardo, o convite, a oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Inovativa, acesse lá inovativa.online, acesse também o site do Sebrae, sebraestartups.com.br, e precisando também, estou super disponível em todas as redes sociais, @Natália Bertucci, em tudo, tanto no Instagram como no LinkedIn. Fico à disposição, é só entrar em contato. Muito legal. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.